Cada coisa que eu vou falar aqui, cada nível tem alguns princípios. O princípio do nível 1, por que eu gosto disso de princípios, né? Isso é uma coisa muito legal. Quando a gente está pensando em aprender alguma coisa, e até eu estou ensinando vocês como aprender. Então, é como se fosse uma coisa até meio metalinguística, né? Eu estou usando a própria linguagem do aprendizado para ensinar vocês sobre um conceito. Então eu tento sempre ser muito didático do ponto de vista de estrutura, para que fique mais claro, para que você consiga usar isso, consiga aprender de forma melhor. Pensa que isso aqui é uma aula sobre como aprender, de formas diferentes, né? Então, eu gosto muito do conceito de princípios. Se eu te dou um princípio, fica muito fácil de você saber depois e guardar isso e usar isso na sua vida. Então, qual que é o princípio que eu gosto até que eu deixei anotado aqui? O princípio da técnica de estudo, de como estudar de forma eficiente, é o seguinte: o estudo ruim e o estudo bom podem ser feitos de diversas formas, mas eles seguem sempre as mesmas, o mesmo formato. Então, reformulando aqui. Independente se a técnica de estudo é boa ou ruim, técnicas de estudo boas e técnicas de estudo ruins seguem padrões, seguem fundamentos iguais. Então, por exemplo, existem várias formas de estudar de forma certa, existem várias formas de estudar da forma errada, mas o conjunto de estudo certo e o conjunto de estudo errado, ou seja, as técnicas de estudo que são boas e as técnicas de estudo que são ruins, seguem princípios semelhantes. Então, vou dar um exemplo aqui. Ler, grifar e assistir videoaula. São técnicas todas diferentes. E são técnicas todas ruins de estudo de forma independentes. Só que todas elas seguem o mesmo princípio. Ou seja, quando a técnica é ruim, não independe qual é o tipo da técnica, qual é a técnica específica. Todas elas vão ter o mesmo princípio do porquê elas são ruins, e nesse caso é porque é um estudo passivo, é um estudo que não tem transformação de informação em conhecimento, é um estudo em que não a neuroplasticidade do seu cérebro não é ativada. Eu vou falar um pouco mais sobre esse conceito, que é um conceito super importante. E do outro lado, a gente tem as técnicas certas, boas, eficientes de estudo. Por exemplo, lembrança ativa, exercícios com correção, dar aulas, transformação em paráfrase, todas essas são técnicas positivas de estudo e elas têm o mesmo princípio de serem técnicas ativas, técnicas que usam memória de longo prazo, técnicas que ativam o seu cérebro, técnicas que usam a neuroplasticidade a favor do aprendizado. Então, esses conjuntos, esse princípio, ele é muito importante. Independe, assim, não importa qual é a forma exata de estudo que você usa. Você precisa sempre estar mirando em maximizar o tempo que você usa as estratégias boas. E as estratégias ruins, ou as estratégias menos eficientes, você vai usar por menos tempo. Às vezes vai ser necessário. O aprendizado ele é feito de vários passos, né? Eu até falo, né? Tem um vídeo aqui no canal de mais de 40 minutos em que eu falo como estudar da forma correta. E eu explico lá a diferença entre estudo passivo e estudo ativo e falo. Você tem que estudar de forma passiva para depois estudar de forma ativa. Mas o estudo ativo é aquele que realmente vai fazer você aprender. O estudo passivo é como se fosse a pavimentação para depois o caminhão do estudo ativo realmente passar. Você precisa de um pouco de estudo passivo para depois ter o estudo ativo. Mas, de forma geral, quanto mais tempo você estiver estudando de forma ativa, mais eficiente o seu estudo vai ser. Então, o princípio que eu quero passar para vocês é esse. Você tem que maximizar o tempo o estudo ativo na sua rotina para que você consiga ter máxima eficiência e minimizar a quantidade de estudo passivo para que você evite ter menor eficiência. Então, esse é o princípio número 1, o princípio do nível 1 de estudo. Agora vamos explicar um pouco o que é essa história de estudo passivo e estudo ativo, né? Vamos falar um pouquinho então sobre estudo ativo e estudo passivo. O estudo passivo é aquele estudo em que não existe transformação. Transformação do quê? Tudo que é externo eu gosto de chamar de informação. Então tudo que você tem aí no mundo, os jornais, as revistas, os textos, as videoaulas, tudo que existe no mundo, seja em linguagem, seja em imagem, seja em texto, eu gosto de chamar de informação. Informação. Informação, ela tem uma forma desestruturada. Então ela não tem estrutura necessariamente. Ela pode estar em formas diversas. E existe um outro lado, que é o que eu chamo de conhecimento, que eu gosto de pensar que é o cérebro transformando a informação. Então, toda vez que a gente tem uma informação e ela é jogada para dentro do cérebro de forma estruturada, quando existe estruturação dessa informação pelo próprio cérebro, existe uma transformação e isso se transformou em conhecimento. Então, o cérebro é uma máquina, eu gosto de pensar dessa forma, fica bem fácil, né? O cérebro é uma máquina transformadora de informação em conhecimento. Só que essa informação em conhecimento não se transforma em qualquer cenário, né, em qualquer contexto. Você precisa fazer um processo específico para conseguir gerar essa transformação. Esse processo específico é um processo do estudo ativo. E essa transformação, ela vai ser muito a responsabilidade dessa transformação vai ser muito feita pela neuroplasticidade do cérebro.
Então existe um conceito, né? Isso até é uma coisa bastante interessante. Até ali a década de 70, a década de 80, acreditavam que o cérebro ele não se mudava, né? O cérebro ele se mantinha constante e até se acreditava que quanto mais velho você fosse ficando, mais difícil era você aprender coisas novas, mais difícil era para realmente você mudar comportamentos, vícios, hábitos, etc. Mas agora, nessas últimas décadas, foi ficando bastante claro por vários estudos científicos que isso não é verdade. O cérebro, na verdade, ele tem um poder gigantesco de plasticidade, que é isso que se chama neuroplasticidade, que é basicamente ele alterar a forma como ele se comporta ao longo da vida, mesmo para pessoas bastante idosas, né? Então isso é uma parte da ciência fantástica, né? Eu até incentivo vocês a procurarem um pouco mais sobre isso. Mas a ideia basicamente da neuroplasticidade é a seguinte: quando você vai aprender alguma coisa, os neurônios eles têm que fazer novas conexões. Existe um princípio muito interessante, né? Até que é o princípio de Hebbian. Não precisa saber o nome, mas é o nome do cientista, né, que trouxe isso. Que é os, os neurônios que se ativam no mesmo momento, né, se ativam pelo mesmo estímulo, eles acabam se conectando. Então, se você está sempre estimulando os seus neurônios de forma ativa, trazendo aí, por exemplo, as técnicas corretas, ou seja, você está estimulando os seus neurônios de forma correta, eles criam novas conexões, e essas novas conexões é o que se acredita que se transforma depois em memória, se transforma realmente em memória de longo prazo. Então, eu estou trazendo até uma parte um pouco mais técnica aqui, porque eu acho isso bastante fascinante, que é, o nosso cérebro tem um poder muito grande de aprendizado, independente se você acha que você tem alguma dificuldade. Muitas pessoas falam assim, eu sou burro, eu tenho limitações. Não existe isso. Todos os cérebros têm uma capacidade infinita de aprendizado. Assim, a gente não existe essa coisa igual um HD de computador, tanto que essa é uma analogia ruim você dizer que o cérebro é igual a um HD. Porque o HD tem limite, o cérebro não tem limite. Você pode aprender coisas infinitas, não tem, você uma hora lota o cérebro de conteúdo. Não existe isso. Na verdade, é muito pelo contrário. Quanto mais você estimula o cérebro com conhecimento, mais o seu cérebro cresce em número de conexões, cresce até muitas vezes em número de neurônios, né? Foram feitos alguns experimentos que dizem que se você aprende uma nova habilidade, o seu cérebro cresce. Então é muito interessante isso. Então aquele conceito de que o cérebro é uma coisa parada, uma coisa que fica da forma como você nasceu, isso não é verdade. E principalmente para quem está estudando no vestibular, que tem aí entre 17, 18, às vezes 20 e poucos anos, essa é a época em que existe assim uma quantidade de neuroplasticidade no cérebro gigantesca. Porque tudo bem, a neuroplasticidade se mantém ao longo do tempo, mas quando você é jovem, a quantidade de conexões novas que podem ser formadas é muito maior. Então, na verdade, agora é o melhor momento, se você está começando a estudar para o vestibular, se você está começando a sua jornada de estudos, agora é o melhor momento para você começar a aprender a estudar. Porque se você começar a estudar de forma errada agora, vão ser anos da sua vida desperdiçados em conexões erradas em que você não vai desenvolver o seu cérebro. Então imagina que daqui a 5 anos, se você estudar de forma correta, você vai ter um cérebro muito mais potente, literalmente. Então a ciência explica isso, não sou eu que estou falando, eu estou falando tudo isso baseado em estudos científicos. Então, existe uma vantagem muito grande em aprender a estudar de forma ativa, de forma passiva, e até ter esse aprendizado, ter esse controle do seu próprio cérebro, já é uma coisa fantástica para que você consiga potencializar os seus estudos para o resto da vida. A gente não está pensando aqui só no vestibular. Depois que você passar no vestibular, você vai estudar para a faculdade, você vai estudar durante toda a vida. Eu mesmo já sou formado, eu sou formado em engenharia civil, para quem não me conhece, e no fim das contas eu continuo estudando, né? Eu estudo sobre esses assuntos de neurociência, eu faço um mestrado em ciência de dados, estudo bastante coisas novas, e então o estudo é uma coisa para o resto da vida. Então aprender essas ferramentas de estudo vai ser útil para o resto da sua vida. Então, resumindo essa parte, existem formas melhores e piores de estudar, e saber essas técnicas de estudo promovem uma melhora da qualidade tanto das conexões do seu cérebro, né, das sinapses, das próprias conexões entre neurônios, quanto muitas vezes até um crescimento do seu cérebro, uma potencialização em que você fisicamente muda o seu cérebro por estudar da forma certa. Então é uma coisa muito fascinante, pelo menos para mim, eu acho muito legal. Deixa até nos comentários quem gosta dessa parte, pessoal que quer fazer medicina, tenho certeza que deve também ser bastante fascinado pelo corpo humano e pelo cérebro também. Mas para mim isso é uma coisa muito legal, que eu pesquiso muito a respeito, porque eu acredito que, assim, não existe limitações. Até trago uma palavra até um pouco mais motivacional. Muitas pessoas vão falar assim, eu sou burro, eu sempre fui mal na escola, nunca tive um bom desempenho. Provavelmente você nunca teve um bom desempenho por dois motivos. Ou porque você não foi estimulado ou estimulada da forma certa. Então sempre foram aquelas matérias daquela forma seca, aquela forma chata, e que os professores estão sempre ali passando tudo muito preto no branco, é assim, 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 sem muita estimulação. Ou do outro lado, porque você nunca aprendeu a estudar. Então você nunca teve o prazer de realmente estudar e aprender.
Pensa, todo mundo tem alguma coisa que gosta. Eu tenho certeza que você, independente se você é de humanas, de exatas, de biológicas, você gosta de alguma coisa. Tem pessoas, por exemplo, que falam assim, cara, a escola nunca deu certo para mim. Porque às vezes a pessoa é uma pessoa de artes, ela gosta muito de aprender sobre as cores, sobre a visão, sobre, por exemplo, um artista ator, gosta de aprender sobre os movimentos do corpo, sobre impostação de voz. Tudo isso é aprendizado. Se você aprender como aprender, isso vai para o resto da sua vida. Então eu acho isso fascinante. E a escola realmente muitas vezes não promove esse tipo de aprendizado correto. Ele acaba promovendo um aprendizado muito mais para pessoas técnicas, né? Então, se você é uma pessoa mais de exatas, mais de humanas, você consegue ainda ter um bom desempenho na escola. Mas se você é uma pessoa mais das artes, mais da parte das artes plásticas, das artes visuais, ou das artes do próprio movimento do corpo, você acaba ficando um pouco para trás, vamos dizer assim. Então, por isso que eu falo, o aprendizado, de forma geral, é bastante importante.